Mas a gente segue ainda com a repercussão do julgamento de Bolsonaro. Como você que acompanha o nosso All News sabe que a gente vem recebendo aqui várias opiniões de juristas, né? E como o próprio disse hoje o professor Oscar Vilhena, da Fundação Getúlio Vargas, disse que os próprios juristas, entre eles também, nas conversas, eles divergem a respeito desse julgamento. E a gente recebe neste momento um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que agora consegue olhar com mais distância o que está acontecendo lá naquele plenário. E ele tem muita opinião e sempre quando vem aqui deixa frases que repercutem muito. Olá, ministro. Boa tarde, seja Alô, bem-vindo ao nosso All Fabiola, News. uma satisfação enorme voltar a manter esse contato, conversar com você, com Josias, com Sakamoto e vivenciar os dias atuais, né? O que É. vem ocorrendo e o que poderá ocorrer no futuro próximo. O senhor deu uma declaração ao painel da Folha dizendo que o senhor não gostaria de ser julgado por esse Supremo Tribunal Federal. O senhor não confia, não tem confiado no julgamento feito pelo Supremo? O que o senhor achou da decisão de ontem, ministro? Olha, devolvo a pergunta a vocês. Vocês gostariam? Nós não somos juristas, nós não somos juristas. Ser julgado pelo Supremo? Eu creio que não. Eu digo sempre, e eu sou ex-ministro, titular pela Constituição, eu teria como foro o Supremo, se cometesse um desvio de conduta, o que eu espero não cometer, principalmente sob o ângulo penal. Mas poderia me envolver, por exemplo, em um sinistro, em uma batida de carro, e ser julgado aí no Supremo Tribunal Federal se houvesse vítima, né? Mas agora, com essa extensão do foro, pegando inclusive ex, eu fico submetido de qualquer forma ao Supremo. Espero dirigir bem e não trombar. Não trombar e não virar réu, portanto, em processo crime. Ah, mas aí o senhor quando levanta isso, claro que isso é muito uma frase forte e polêmica, mas queria saber um pouco dos bastidores. O senhor acha que está muito politizado, é isso? Ontem a decisão foi unânime, 5-0, primeira turma, né? Estamos falando da primeira turma. O que o senhor diverge em relação da decisão de ontem? Acha que houve algum tipo de exagero? Eles ultrapassaram a linha ali da aceitação da denúncia e já fazendo um pré-julgamento dos réus? Fabiola, pronunciamento de colegiado. Se eu pudesse dar peso, daria preso a um pronunciamento por maioria de votos, porque ele estampa a certeza de que a matéria foi discutida e se revelou ótica diversa da prevalecente. Mas houve a decisão unânime pelo órgão fracionado, e aí nós temos, né, ex-presidente sendo julgado por órgão fracionado, que não havia no Supremo, né, e foi a proclamação ocorrida e nós temos que observá-la. Aqueles envolvidos na denúncia se tornaram réus e agora vão ter que comprovar não a inocência, mas o Ministério Público terá que comprovar na instrução processual a culpa deles. O senhor está falando de órgão fracionado para a nossa plateia entender, é a turma, né? Em vez de ser julgado no plenário, que tem lá 11 magistrados, entre eles 2 indicados pelo Bolsonaro, foi para a primeira turma, que tem apenas 5 magistrados, 2 indicados pelo Lula. O senhor, pelo visto, discorda disso, acha que deveria ser no plenário e não na turma, é isso? De início, eu não compreendo o Supremo dividido em turmas. Não compreendo o Supremo sendo personificado por integrantes do tribunal. Ele é personificado pelos 11 integrantes, ou seja, Supremo é o órgão atuando em colegiado maior, no próprio plenário.
Mas, ante essa competência alargada que nós temos, e passou o Supremo a julgar cidadãos comuns, houve necessidade, em 2023, de se introduzir uma emenda regimental prevendo a atuação das turmas. E eu soube que, inclusive, já há condenados que foram não em julgamento presencial da turma, mas em julgamento virtual, quando, evidentemente, não há o olho no olho, a troca de ideias. Isso não é bom em termos de organicidade instrumental do direito. Isso implica, a meu ver, uma certa insegurança. Mas é o que está se verificando e nós temos que observar e nos pronunciar a respeito. E como disse o nosso doutor, né, professor da Fundação Getúlio Vargas, até mesmo os juristas divergem. Isso é muito bom, a troca de ideias e, portanto, as óticas diversificadas. Ministro, bom dia. Sakamoto aqui. O senhor está... Tudo bem? O senhor, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Oscar Vilhena fazer para o senhor, porque é uma coisa que tem se perguntado bastante nas ruas. O senhor acha que o julgamento está indo rápido demais para o padrão do Supremo? E quando que o senhor acha que haverá um veredito, considerando esses réus que foram, essas pessoas que foram tornadas réus ontem? O senhor acha que ainda em 2025 ou isso vai se adentrar para o ano eleitoral de 2026? Reclama-se muito que a justiça é morosa, né? E eu penso que ela deve ser célere, mas sem prejuízo do conteúdo, evidentemente. Agora, vamos aguardar para ver quando teremos o julgamento final nesse processo. Dependerá, evidentemente, da fase instrutória, da delonga na coleta de elementos que visem elucidar a culpa ou não dos envolvidos. Agora, também vamos perceber que não se pune penalmente simples cogitação. Isso deve estar presente. Eu gostei de ouvir e perceber a visão do ministro Luiz Fux, que disse mesmo que está pensando em reexaminar o problema das apenações, das penas exorbitantes, como essa moça que realmente utilizou uma arma que, para nós, é uma arma muito sensível, que é o batom, e prestou, como eu disse anteriormente, até uma homenagem ao nosso presidente do Supremo, no que repetiu a frase dele, veiculada lá em Nova York. Mas ela foi apenada e aí se chegou à acumulação de práticas criminosas, não sei se de forma procedente ou não, se chegou a uma apenação de 14 anos. Que é pena de latrocida, é pena de homicida, mas não de alguém que utilizou o batom para fazer um protesto. E um protesto cívico, um protesto que eu entendo que é possível, considerado a liberdade de expressão, como mola mestra da República. Batom é uma arma sensível, então? É uma arma sensível, o batom. Para nós, os homens, é isso? Com essa arma. Ai, ministro, vai lá, Josias. Eu queria perguntar, ministro, o senhor falou, numa das suas respostas, o senhor mencionou uma palavra aqui em matéria jurídica muito perigosa. O senhor falou em insegurança. O que eu queria lhe perguntar é, à luz das divergências pontuais já expostas pelo ministro Luiz Fux, que disse que, inclusive, quer rever esta pena, vai expor num voto vista, que ele vai trazer ainda, uma dosimetria diferente dessa, de 14 anos, para a moça do batom. À luz dessa divergência e da insegurança a que o senhor fez referência, receia que o julgamento feito na turma possa ensejar recursos que vão para o plenário do Supremo e aí podem reverter decisões? Receia que, mesmo sendo revista essa pena que o Alexandre Moraes propôs que seja de 14 anos para essa Débora dos Santos,
Pessoas que já foram julgadas, inclusive, com penas bastante draconianas, podem rever, podem pedir uma revisão das penas. Instalou-se nesse processo já um ambiente de insegurança ou ainda não? Eu creio que a matéria está em aberto. O que havia no plenário? Julgamento pelo plenário, quando se tinha 4 votos vencidos, se ensejava o recurso, mas para o próprio plenário. E o plenário acabava confirmando o julgamento. Na turma, que é composta de 5 integrantes, eu não conferi o regimento, mas devem ter previsto também um recurso, além dos embargos declaratórios, que visam aclarar a decisão proferida, um recurso para o próprio órgão. Mas a tendência do órgão, principalmente quando a decisão foi a uma só voz, foi unânime, é confirmar o que é assentado anteriormente. Agora, eu não sei o julgamento dessa moça se ocorreu no sistema virtual ou presencial. Talvez tenha começado até no sistema virtual. Mas o ministro Fux pediu vista e, evidentemente, ele teve dúvidas sobre a condenação imposta. Vamos aguardar a fala do ministro Fux e que ele seja sensível, como ele é sensível no campo da música, né, considerado esse conflito de interesses, e se pronuncie da forma mais justa possível, conciliando lei, direito e justiça e potencializando, acima de tudo, a justiça. Ele apontou mesmo que considerar as circunstâncias quanto a cada condenação imposta, principalmente quanto a essa condenação. Agora, o senhor, que é sempre tão sincero, não respondeu a minha pergunta, né? Falou até dos dotes musicais do ministro Fux, é um roqueiro, né? Ele é guitarrista, toca música de rock. Mas o que eu perguntei é se há insegurança já no processo. Se acha que esses casos que envolvem a acusação de subversão do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, se já há insegurança, a seu juízo, no andamento desses inquéritos e agora dessa ação penal que envolve até o ex-presidente da República, Bolsonaro. Surgiu realmente um sinal positivo para os condenados, com a fala do ministro Luiz Fux. Claro que a modificação de entendimento, ela passa uma certa insegurança jurídica, não é sadia de início, mas a evolução é possível. E somente os mortos, disse um grande pensador da Idade Média, somente os mortos não evoluem. Ô, ministro, muitas perguntas que vão chegando aqui, tem uma pergunta interessante da nossa audiência, e é algo que a gente até já tratou aqui com o professor Oscar Vilhena em relação às falas do próprio Bolsonaro, né? E também dos advogados dele, né? Os advogados dele, nas declarações, falaram, inclusive, da gravidade do 8 de janeiro e tudo mais. Eles não refutaram a história da tentativa de golpe, né? E sim argumentaram, inclusive, que os seus clientes não tinham participado dessa iniciativa. Aí o Pablo Augusto manda uma mensagem aqui perguntando o seguinte: isso não poderia ser considerado um atestado de que realmente ocorreu a tentativa de golpe? O próprio presidente Lula, hoje mais cedo, falava também a respeito disso, que o próprio Bolsonaro né, já assumiu a sua responsabilidade. O senhor acha que é isso ou não? Se disse que houve resistência do ministro do Exército, do comandante do Exército, do comandante da Aeronáutica. Eu indago, o presidente da República, diante da resistência, não poderia ter trocado os ministros? Poderia ter trocado os comandantes, não o fez. Agora, eu creio que há um subjetivismo maior, considerada a simples cogitação e a tentativa, ou seja, o quadro que revela atos preparatórios de um golpe. Isso o Supremo disse que, de início,
está demonstrado o fato criminoso, ou seja, teria havido a tentativa de golpe. Agora, vamos aguardar o processo, a instrução do processo e o julgamento final, que eu penso que ocorrerá tanto quanto possível antes das eleições de 2026. Ministro, o senhor fez menção ao Fux, até ficou bem impressionado com as divergências que ele inaugurou. O ministro Fux mencionava ontem, no voto dele, o perdoe o latim, ele falava do iter criminis, né, que é o caminho do crime. E no caso deste crime, o caminho envolve cogitação, preparação, execução e consumação do crime, né? E a lei, que foi inclusive sancionada pelo Bolsonaro, ela diz: tentar já é crime, tentar o golpe de Estado já é crime, tentar se insurgir contra o Estado Democrático de Direito já é crime. O próprio o ex-presidente da República, o Bolsonaro, ainda ontem repetiu isso. Eu me reuni com os comandantes militares, mas eu discuti lá um decreto, uma minuta de decreto, talvez decretaria um estado de sítio, mas não executei. E na visão do Ministério Público Federal, isso está expresso na denúncia, quando o presidente, derrotado nas urnas, reúne comandantes militares para discutir uma minuta golpista como essa, ele já está com o movimento em curso, já está tentando o golpe. O senhor não entende assim que houve efetivamente uma tentativa? Porque não é normal, não é? Não é normal que o presidente derrotado ele tinha que passar a faixa para o eleito e ir para casa, curar as suas feridas e tentar, talvez, a sorte nas urnas na eleição seguinte. Ele não fez isso, ele reuniu os comandantes, olha, está aqui uma minuta, previa intervenção no TSE, previa a prisão do então presidente do TSE, o ministro Moraes. Não acha que ele tentou, que ele foi além da cogitação? Pois é, previa até, segundo se veiculou, a morte do ministro Moraes. E acabou a vítima sendo relator do próprio caso. Mas isso ficou em segundo plano. Agora, eu concordo com você em gênero, número e grau. Atos preparatórios, eles simbolizam aí a prática criminosa. O tipo penal se contenta com a tentativa de golpe. Concordo com você, Josias. Se demonstrados esses fatores, se não se ficou apenas na cogitação, se tem realmente no cenário um ato passível de punição sob o ângulo penal. E quais são essas... Vai lá, Sakamoto, perdão. Jogo rápido, Fabíola. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro, depois do julgamento, depois de ser tornado réu, ele deu uma coletiva à imprensa. No começo ele seguiu um script que tinha sido dado por seus advogados, né, de uma forma mais cordata, mas depois ele jogou tudo para o alto e fez como se ele estivesse, inclusive, naqueles conhecidos cercadinho lá do Palácio da Alvorada, quando ele falava com os seguidores dele, ele falou muita coisa. E entre as coisas que ele falou, ele chegou a dizer, ele falou do que o Josias comentou agora, de que ele conversou com os militares, mas ele falou que não tinha nada demais com relação a chamar os embaixadores para atacar a urna eletrônica. Ele deu várias declarações. O senhor acredita que essas declarações que o presidente Bolsonaro comece a dar a partir de agora, pelo que tudo indica, criticando e atacando a corte, atacando o processo, gerando mais informação, vai acabar sendo usado pela própria corte para ajudar a condená-lo? Claro que a palavra do presidente, ele tem o direito de espernear. Ele que está envolvido no processo crime, repercute na formação de convencimento, pelo menos convencimento íntimo, dos integrantes do colegiado. Agora, o colegiado julgará segundo os elementos constantes do processo. E é importante que isso ocorra. Ou seja, o processo não pode ter simplesmente capa. O processo deve ter conteúdo para chegar-se a uma conclusão a respeito. Agora, precisamos dar um desconto aí
perceber que o acusado, que o réu, tem o direito de espernear. É um direito inerente à cidadania. Olhando para essa situação entre tentativa de golpe e atos preparatórios, né? O senhor também bate bastante nessa tecla. Alguns estão dizendo que isso vai dominar, inclusive, o julgamento, né? Ou pelo menos esse é um caminho. Olhando por esse aspecto, ministro, qual que o senhor acha que deve ser a condenação que deve vir, né, pela sua experiência, de Bolsonaro, por exemplo? Não sei se virá condenação ou se, afinal, chegarão à conclusão de que não houve a participação dele e ele será absolvido. Vamos aguardar, cada cabeça uma sentença. Agora, qual é a diferença, por exemplo, em relação à tentativa, né, e os atos preparatórios? Não, aí nós temos a confusão, porque atos preparatórios configuram a tentativa de golpe. Disse o Josias e falou como um jurista a respeito da matéria. E eu concordei, e olha que eu costumo divergir, concordei imediatamente com ele. Não, eu queria um pouco mais ministro, disso, né? Vai lá, Josias, vai lá. O senhor disse, não sei se vai ser condenado ou não, mas é lícito supor que, uma vez que há pessoas ali que participaram desse quebra-quebra do 8 de janeiro, condenadas a 17 anos, é lícito supor, se confirmada esse entendimento segundo o qual o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, uma vez que convocou os ministros, os comandantes militares, e só não foi adiante, expôs a minuta, convidou-os a endossar aquela minuta, e só não foi adiante, porque 2 dos 3 comandantes militares se recusaram a endossar a minuta. Se ficar entendido que ele de fato tentou, não seria razoável supor que a pena dele precisa ser maior do que essa de 17 anos de quem estava lá quebrando as sedes dos 3 poderes sob influência de terceiros? As penas fixadas até aqui, sob a minha ótica, são penas exorbitantes e somente podem ter base na acumulação de práticas delituosas. Agora, nós precisamos presumir o que normalmente ocorre, não o excepcional. Vamos aguardar, como eu disse, a instrução do processo. Não podemos simplesmente nos antecipar e substituirmos aí o próprio órgão julgador, já proclamando uma condenação. Eu devo lembrar que a Constituição Federal encerra um princípio, que é o princípio da não culpabilidade. Ao Estado acusador, ao Ministério Público, cabe sim comprovar a culpa e aí chegasse no órgão julgador a condenação. É muito cedo para nós anteciparmos qualquer ponto de vista a respeito. Ministro, só uma última pergunta já para te liberar, a gente já ocupou bastante seu tempo. Eu queria só saber a sua opinião em relação ao vídeo que foi transmitido ontem pelo Alexandre de Moraes. O senhor acha que tudo bem apresentar um vídeo como aquele? Há alguns questionamentos achando que ele, utilizando aquele vídeo, que ser midiático. O senhor acha que esse tipo de linguagem é interessante no Supremo Tribunal Federal para que a população possa entender do que está sendo tratado ali pelos ministros? Em primeiro lugar, eu nunca participei de julgamento com exposição de vídeo. Em segundo lugar, nós não podemos adotar 2 pesos, 2 medidas. Eu lembro que há pouco tempo uma procuradora de um estado, defendendo uma taxa que seria a taxa de incêndio, exibiu um vídeo do incêndio lá em São Paulo, daquele edifício que eu não me lembro agora a denominação dele. E foi interrompida, disseram que ela não podia continuar exibindo o vídeo. Mas, no entanto, ontem parece que exibiram na turma um vídeo e não houve qualquer voz contrária a essa exibição, a não ser a voz da defesa. Mas é o tipo da coisa, talvez o próprio Supremo tenha evoluído e aí pensa em passar a julgar processos agora mediante vídeos. Por esse caso que o senhor menciona, ministro, que eu não conheço, ele aconteceu no Supremo?
Alguém foi ao Supremo e, numa sustentação oral, quis exibir um vídeo e o tribunal impediu? Uma ex-aluna, foi minha aluna na UNB, ela procuradora em si do estado, do meu estado, do Rio de Janeiro, buscou exibir o vídeo, começou a exibir o vídeo e foi interrompida. O tribunal não permitiu essa exibição. Isso ocorreu há 2 semanas atrás, 3 semanas no máximo, no plenário do Supremo, em sessão física. Portanto, sessão em que estavam os ministros presentes e todos silenciaram a respeito da vedação. Relator do processo que disse, olha, senhor presidente, se eu soubesse que o vídeo seria esse, não teria permitido a exibição. O ministro Toffoli e o presidente Barroso, que pediu a ela, que foi também, no passado, procurador do Estado do Rio de Janeiro, pediu a ela que interrompesse a exibição. Mas o fato de ele ser o relator, né? E ele disse, inclusive, que estava nos autos. Ele disse ontem mesmo. Isso não traz uma diferença em relação ao caso dela? Não, ele certamente se sentiu muito chocado, né, com a repetição das cenas que nós presenciamos. Pessoas se jogando do prédio para fugir ao incêndio, né? Talvez a sensibilidade dele tenha levado à conclusão de que não deveria ser exibido o vício. Ele é realmente um homem muito sensível.